Olá pessoal, vamos ver agora os textos que nós programamos para o dia 4 de julho. Os textos são Marcos 12, de 28 a 44, 1 Reis 4, 1 Reis 5, Oséias 7, de 3 a 16. Querido Pai, mais um tempo de leitura da Tua Palavra. Dá para nós, Senhor, o desejo de Te conhecer cada dia mais. Que a nossa comunhão contigo aumente a cada dia, porque nós sabemos que isso é bom. Nós nascemos para conviver contigo, para nos relacionar contigo, dia a dia, todos os momentos da nossa vida. Nós nascemos para te louvar, para te adorar, bendizer o teu nome, te engrandecer e glorificar. Pai amado, esteja conosco, que nós possamos representar o teu amor perante os nossos irmãos, perante os homens que estejam na nossa presença, no ambiente que a gente frequentar. Mostra-se para nós, para que possamos te mostrar aonde a gente passar, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, Marcos 12, de 28 a 44. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mesmo Davi chamava-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. E ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bom, 1 Reis 4 e 1 Reis 5. 4:1. O rei Salomão reinou sobre todo o Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Alilude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimentos ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante 1 mês no ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur,
nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã, Ben-Hesed, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Tanak e a Megido, e a toda Bet-Sean, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até além do Joquemeon. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimaas, em Naphtali. Também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná, filho de Uzai, em Azer e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e havia só um intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar, comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo. E serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Ora, pois, o provimento diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pastos e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quanto lhes chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que de todos os do Oriente do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etam, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Agora, 1 Reis 5, versículo 1. Enviou também Irão, rei de Tiro, a seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor los pôs debaixo dos pés.
Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Da ordem, pois, que no Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Hirão os mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as derramarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedra nas montanhas, afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão, e os de Hirão, e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Agora vamos ver Oséias 7, de 3 a 16. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho. E ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita toda a noite. Dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto maquinam contra mim.
Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem à espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Pai querido, quantas vezes nós te desagradamos, Senhor? Quantas vezes nós nos esquecemos de honrar o Teu nome? Quantas vezes nós damos valor para as coisas do mundo, para as coisas que o inimigo oferece? Porque aos nossos olhos muitas vezes nos parecem boas, nos satisfazem nossos desejos de carne. Pai querido, que sejamos Teus filhos, que possamos honrar o Teu nome, que possamos Te alegrar em todas as nossas ações. Livra-nos, Senhor, das tentações do inimigo. Fortalece o nosso coração para que nós possamos nos manter na Tua presença. Dá o caminho certo para que possamos trilhar, Senhor. Para que possamos levar a Tua mensagem, o Evangelho, a Tua palavra de salvação para quem estiver ao nosso redor. Pai amado, esteja conosco neste tempo, Senhor. Abençoa a nossa vida, nosso dia, nosso tempo. Em nome de Jesus, amém, Senhor.